Boa noite, futuros servidores do Ministério Público da União. Boa noite. Tudo bem com vocês? Prontos? Prontos para aula? Prontos para Lava Jato? Porque até vocês entrarem ainda vai estar rolando, tá? O bicho está pegando lá, tá? Então, aula passada, eu falei das funções da administração, falei dos níveis de planejamento, né? E falei alguns conceitos básicos em relação ao planejamento estratégico. Lembram disso? Mintam para mim. Lembram disso? Sim, exatamente. Mintam para mim, tá? Quais são as 4 funções básicas da administração? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar é pensar no futuro, estabelecer os objetivos e os meios para alcançá-los. Organizar é montar a estrutura organizacional. Dirigir é dirigir as pessoas, por isso que alguns autores colocam como sinônimo de liderar ou comandar. E controlar é monitorar, verificar que tudo está andando conforme planejado. Certo? Depois eu falei dos 3 níveis de planejamento, que na verdade são os 3 níveis que servem para todas as funções. Só que geralmente cai na prova 3 níveis de planejamento, mas a lógica é menos para tudo. Quais são os 3 níveis mesmo? E como é que vocês fazem para acertar as questões na prova mesmo? Compara um com o outro, não é? Qual deles é o que tem foco no ambiente externo? Estratégia. Ah, Rafael, significa que os outros não olham para fora? Claro que não. Eles olham também, mas a banca vai associar com olhar para fora, para o ambiente, qual deles? O estratégico. Mais amplo? Estratégico. Maior prazo? Estratégico. Então, estratégico é o longo prazo, genérico, amplo, impacta que parte da organização? Toda ela. As decisões estratégicas impactam toda a organização. E o que é o nível tático mesmo? É o desdobramento da estratégia dentro de cada departamento, cada área da organização. É isso? Então, o pessoal do RH faz o quê? Aquele pessoalzinho do RH. Ah, demite as pessoas. Não, não é só isso. O pessoalzinho do RH faz o quê? Olha qual é a estratégia e desdobra, vê qual é o papel do RH para que a organização cumpra a sua estratégia. Quando o RH faz seu plano, esse plano se chama plano tático. Certo? Então, planos táticos são planos departamentais. Qual é o prazo deles? Médio. Qual é o nome do chefe que a banca vai dizer de cada área aqui? Gerente. E lá de cima? Diretor ou presidente, né? Então, o gerente de cada área faz o desdobramento da estratégia. Legal. E o nível mais baixo aqui? As operações. Eu estou planejando o quê? Cada tarefa, cada operação, cada atividade. Qual é o prazo? Curto. Qual é o impacto? Pequeno, né? Para cada tarefa, cada atividade. Então, são os 3 níveis de planejamento. E o nome do chefe aqui é geralmente a banca fala, supervisor. Depois a gente falou em alguns conceitos básicos que eu chamei de referencial estratégico. E principalmente 3 conceitos que vivem caindo em prova, que é a missão, visão e qual foi o conceito que eu dei para vocês? Missão, a banca adora cobrar que missão é a razão de ser, o motivo de existência, para que a organização existe, não é? Delimita a área de atuação da organização, não é? Então, missão, razão de ser, a natureza da organização, certo? Visão, de futuro. Então, é o que a organização pretende ser, pretende alcançar no futuro. Certo? Então, a visão tem uma característica de
Prazo de tempo, a missão, não. Então a banca pode colocar assim para vocês, a missão organizacional, ela é estática. A missão é estática? Alguma coisa é estática na administração? Não, tudo é, palavra bonita, dinâmico, flexível. Então a missão, ela pode mudar? Pode. Tá? E os valores são os atributos, as crenças, aquilo que a organização valoriza, aquele monte de palavras bonitas lá. Ética, sustentabilidade, por aí vai. Beleza? Então com isso encerramos a aula. Obrigado, pessoal. Boa noite. O pessoal da EAD tomou um susto, tá? Que chega os atrasados, deu sacaneio. Beleza? Então, tranquilos? Revisão da aula passada. Tranquilos? Fizeram questões? Foi tranquilo também? Pegaram a lógica? A lógica é sempre a mesma. Extrair o que a banca coloca nas questões para tornar certas e para tornar erradas. E a lógica é sempre a mesma, né? Questão de processo organizacional. Ela torna errado misturando as coisas, né? Questão de níveis. Ela torna errado misturando os níveis. Questão de missão e visão valores, ela torna errado misturando. E o principal mistura é sempre missão por visão. Né? Então a lógica da banca permanece. Nós fizemos questões atuais dela e questões mais antigas, mostrando sempre a mesma lógica. E agora, dentro de análise SWOT, então, nós estamos falando do processo de planejamento, né? Lembrando, existe uma única forma de planejar? Não, não existe unanimidade na literatura, existem várias formas, né? A análise SWOT é uma ferramenta que vem lá da escola da Universidade de Harvard, tá? É chamado inclusive de modelo de Harvard por causa disso. É uma ferramenta de diagnóstico estratégico. A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico estratégico, que muitas vezes é usada em conjunto com outras ferramentas. Por exemplo, a gente vai ter daqui a pouco, vai falar de Balanced Scorecard. Uma das etapas do Balanced Scorecard é a etapa de diagnóstico estratégico. E adivinha, Balanced Scorecard veio de Harvard, SWOT veio de Harvard. Adivinha que ferramenta eles recomendam para fazer o diagnóstico estratégico dentro do Balanced Scorecard? Análise SWOT. Tá? E as bancas já cobraram isso. Tem uma questão recorrente, não é da banca de vocês, é da FCC. Tem uma questão recorrente de que a banca começa assim, ó, porque na FCC ela continua ainda reciclando questões, tá? Apesar de ter mudado um pouco o perfil, ela continua reciclando questões. Tem uma questão recorrente da FCC que ela começa assim, ó. O Balanced Scorecard, blá, 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 e a galera pensa assim, ó, beleza, ele vai falar de BSC. Daí lá no finalzinho ele coloca assim, ó, quando faz o diagnóstico, só que todo o texto é sobre o BSC. Daí lá no finalzinho ele coloca assim, ó, na etapa de diagnóstico é verificado o quê? E daí nas alternativas ele coloca um monte de coisas sobre o BSC. E a galera fica em dúvida. Só que o que ele queria? Ele queria BSC na resposta? Não, ele falou diagnóstico. Quando é diagnóstico, ele quer o quê? A SWOT. A resposta é sempre ligada à análise SWOT. Apesar de a introdução lá no início falar o BSC, blá, 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 no finalzinho ele fala diagnóstico. Diagnóstico é análise SWOT. Tá? Como é que ela faz esse diagnóstico? Diagnóstico, vocês vão no médico, vocês estão sentindo alguma coisa, não estão? E o médico dá para vocês um diagnóstico. Então é basicamente a organização perceber, tá, como é que nós estamos hoje? Né? Isso é o diagnóstico, ela verificar onde é que ela está, quais são as possibilidades. Então isso é fazer um diagnóstico. Fechou? A análise SWOT, ela faz esse diagnóstico olhando para dentro da organização e também para o ambiente externo. Combinado até aqui? Então vamos lá. Desenho bonito para vocês. Nem tão bonito que eu desenho mal pra cacete, mas a intenção é o que importa. Eu amo vocês. Tá? Então, olha aqui. Vamos pegar aqui uma maravilhosa fábrica.
Qualquer dia eu aprendo a fazer a fábrica que nem a do Pink Floyd, tá? Com os porquinhos amarrados, tá? Mas tá aqui a fábrica. O que a análise SWOT faz? Ela analisa dentro e fora. É a primeira coisa. Fora, no ambiente, fora, ela analisa as possibilidades, o que é possível e o que não é possível. Eles chamam isso de ameaças e oportunidades. Então, o que o ambiente oferece para a organização? Ou ele oferece ameaças, ou seja, coisas ruins, ou ele oferece oportunidades. Então, aqui fora, ele vai olhar para as ameaças, ou seja, algo negativo, ou para as oportunidades, que são coisas positivas, potencialidades, tá? E dentro, ela vai olhar para o que a organização tem. Porque o que ela tem para combater ou para aproveitar isso aqui. O que ela tem e o que ela não tem. O que ela tem são as suas forças, os seus pontos fortes. Então, dentro, forças como algo positivo, que ajuda ela a combater as ameaças e aproveitar oportunidades. E também as fraquezas ou pontos fracos, como coisas negativas que prejudicam ela. Seja para aproveitar oportunidades, seja para combater as ameaças. Por que o nome SWOT? Porque vem do inglês justamente as 4 palavras. SWOT, strengths, as forças. Tá aqui. Tá, então aqui está o S, strengths. Weaknesses, fraquezas. E fora, opportunities. Deixa eu botar em pretinho aqui. E threats. Ok? Análise SWOT. Alguns autores traduziram como análise fofa. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, fofa. Não pegou muito bem, tá? Eu só vi aparecer uma vez em prova. Hoje em dia, só cai SWOT, SWOT, SWOT. Tá? Então, tá aqui a lógica. Pois bem, a última coisa que você tem que saber de maneira geral sobre isso é o ambiente externo, os autores geralmente dividem em 2. Aquele ambiente que está diretamente em contato com a organização, que seria o mercado onde essa organização atua, eles chamam de ambiente de tarefa. É o ambiente direto onde a organização atua. E o outro ambiente, eles chamam de ambiente geral. Quem é que está no ambiente de tarefa? Os clientes dessa empresa, os fornecedores dela, os concorrentes dela, todo mundo que de alguma forma atua especificamente naquele mercado dela. Então, ambiente de tarefa, ambiente onde ela atua diretamente. Beleza? E no ambiente geral, quem é que está? Todo o resto. Governo. Pergunto, o governo, ele vale só para esse ambiente aqui? Não. Então, o governo, ambiente geral. A sociedade, ambiente geral. Então, coisas que valem para todo e qualquer mercado, para toda e qualquer empresa, estão no ambiente geral. Coisas que valem mais diretamente para esse mercado aqui, ambiente de tarefa. Como clientes, fornecedores, concorrentes e por aí vai. Ok? E agora vem a pergunta. Rafael, tá, eu entendi tudo, achei muito legal. Mas o que me interessa, eu tô cagando para análise SWOT. Eu quero saber o que vai cair na prova. E o que vai cair na prova? Sempre a mesma coisa. 90% das questões, aliás, vamos separar. 50% das questões vão perguntar o que é SWOT. O que é SWOT? Uma ferramenta de diagnóstico que olha para dentro e para fora. Ou uma ferramenta de diagnóstico que olha para forças e fraquezas, oportunidades e ameaças.
Tá? Metade das questões vão perguntar simplesmente o conceito. Beleza. Faltou metade, faltou 50%. Desses 50%, tá? 40%, então vamos chegar a 90% das questões, 40% vão tentar fazer a mesma pegadinha. Que é perguntar o que está fora e o que está dentro. Questão certa, o que está fora na análise? O que está fora? Oportunidades e ameaças. O que está dentro? Forças e fraquezas. Sempre a mesma lógica. Tá? Então, 90% das questões ou vão perguntar o conceito, ou vão contar uma historinha e pedir para vocês analisarem se é uma força, uma fraqueza, uma oportunidade ou uma ameaça. Então, com isso, vocês matam 90% das questões. Os outros 10% vai estar no gráfico que eu vou mostrar em seguida, que é a matriz SWOT. Tá? Então, tá aqui. Análise interna, eu olho para... E o que está dentro? Forças e fraquezas. Análise externa, eu olho para fora, olho para as oportunidades e as ameaças. Eles vão misturar para enganar vocês, não caiam na pegadinha. Misturou, tá errado. Então tá, o que está dentro? E aí vem a questão que vai contar uma historinha. As áreas de uma empresa são mal distribuídas. Isso representa uma... Vamos lá, vamos pela lógica. Primeira pergunta que vocês têm que fazer é, está dentro ou está fora? As áreas de uma empresa estão dentro, portanto só pode ser uma fraqueza ou uma força. No caso, as áreas estão desorganizadas, portanto é uma fraqueza. Sabe o que a banca vai dizer? As áreas de uma empresa estão desorganizadas, gerando prejuízo. Essa desorganização representa uma enorme ameaça, segundo a análise SWOT. É uma ameaça? Não, é uma fraqueza, porque está dentro. Mas perceba que a frase, lendo corrida, faz todo sentido, né? Ah, é uma ameaça, sei lá o quê. Não, é uma fraqueza. Análise SWOT é bem isso, ó. Força e fraqueza dentro, ameaça e oportunidade fora. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer de qualquer questão de SWOT, está dentro ou está fora? Aí vocês nunca mais vão errar. Combinado? Então tá aqui, ó, as áreas, os funcionários, o desempenho, os processos, produtos, serviços, competências, tudo que possa estar dentro dela. Já a análise externa, no ambiente geral e no ambiente de tarefa, nós vamos olhar para as oportunidades e ameaças, que vão ser coisas que estão fora. Sociedade, ambiente geral ou de tarefa? Geral. Governo. O mercado. Opa, de mercado é o mercado dela, portanto, ambiente de tarefa. Concorrentes, tarefa, clientes, tarefa, fornecedores. Perceba que eu coloquei tecnologia nos dois, de propósito, porque depende, a banca vai ter que dizer, é a tecnologia que ela tem, aí é interno, ou é tecnologia do mercado, dos concorrentes, aí seria externo. Então, cuidado com essas palavras que podem estar dentro ou fora, a banca vai ter que explicar o que ela quer. Combinado? Então, tá aqui. A última coisa que você tem que saber sobre isso é controlável e não controlável. E aqui não tem discussão. A análise que vocês vão fazer é, tá dentro ou tá fora? Ponto. Se tá dentro, controla. Se tá fora, não controla. Mas, Rafael, se a banca disser assim, os funcionários não apresentam o desempenho adequado, segundo a análise SWOT, a empresa consegue controlar essa variável. Daí a galera começa a pensar assim, começa a viajar, né? Uso de drogas durante a prova. Ah, são os funcionários. A empresa não consegue controlar totalmente os funcionários. Ah, então essa questão só pode estar errada. É uma questão sobre o quê? É sobre gestão de pessoas? Não, é uma questão sobre análise SWOT. Ele falou das pessoas. As pessoas pertencem à empresa, portanto estão dentro. Se estão dentro, a empresa controla. Combinado? Variáveis internas são controláveis. Automaticamente, não discute. Tá dentro, controla. Tá fora, não controla. Ah, então, Rafael, se a banca disser assim, ó, as variáveis externas estão fora de controle, portanto, a organização não precisa fazer nada com elas. Vamos lá, primeira parte.
As variáveis externas estão fora de controle, certo ou errado? Certo. Segunda metade. Então a organização não precisa fazer nada com elas. Errado. Justamente, ele vai usar suas forças e fraquezas para atuar, para gerenciar de alguma forma as oportunidades e ameaças que aparecem. Mataram a charada? Então tá. Então vamos adiante. Essa expressão ambiente de tarefa pode vir como área de atuação também. Ambiente de tarefa, área de atuação, um que outro autor chama de microambiente. Mas isso é um problema, porque alguns autores chamam de microambiente dentro da empresa. Isso já foi fruto de uma questão que foi anulada uma vez, porque a banca falou microambiente e só microambiente, ela não falou ambiente de tarefa junto. E aí anularam porque microambiente, em alguns autores, principalmente de marketing, às vezes microambiente, eles estão falando dentro da empresa. Tá? Mas se aparecer microambiente ou ambiente de tarefa é a mesma coisa. Ele vai estar geralmente falando fora, mas o mercado que ela atua, a área de atuação. Fechou? E faltou 10% das questões. Tá aqui. A matriz SWOT. Matriz SWOT é o resultado da análise. Para que você analisa, descobre quais são ameaças e oportunidades, forças e fraquezas? Para cruzar elas, não é? Quando eu cruzo coisas, linhas e colunas, eu tenho uma matriz. Bem-vindos à matriz SWOT. Cruzamento das forças e fraquezas, internas ou externas? Forças e fraquezas internas com as ameaças e oportunidades externas. Tá aqui. Então, olha só. Quando eu cruzo oportunidades e ameaças com as nossas forças e fraquezas, eu tenho um cruzamento que dá 4 cruzamentos aqui, né? O das forças com oportunidades, forças com ameaças, fraquezas com oportunidades, fraquezas com ameaças. Esses 4 cruzamentos dão origem a 4 tipos de estratégia para a organização. Estratégias de desenvolvimento, de manutenção, de crescimento e de sobrevivência. Como que a banca pergunta isso? Simples. Em um ambiente em que predominam ameaças e a organização apresenta suas forças, nós temos estratégias de... E aí tu tem que saber qual é. Rafael, como é que eu vou decorar isso? Não precisa decorar. Vocês já sabem. Vocês já viveram isso, não viveram, Maria? A Maria viveu, ela até se emociona quando ela lembra dessa aula e lembra daquele momento lindo, né? Vocês já viveram isso. Mas antes de relembrar aquele momento, Maria, vamos falar dos 2 óbvios. A palavra mais bonita que tem aqui é a palavra desenvolvimento. Portanto, é no ambiente mais favorável possível, no melhor cenário. Qual é o melhor cenário? Forças com oportunidade. Junta força com oportunidade, eu posso, né, desenvolver, tudo lindo, o ambiente oferecendo um monte de oportunidades, economia crescendo, um monte de concurso e vocês fortes, prontos na matéria. Olha que lindo isso, né? Um monte de concurso e vocês altamente capazes, prontos para fazer qualquer prova. A força de vocês com as oportunidades do ambiente, uma oportunidade de desenvolvimento, estratégias de desenvolvimento. Pior cenário. Ameaças cruzando com um ponto fraco. Quase não tem concurso, tá ralo o concurso e tu não tá preparado, ou seja, tu não consegue lá, tem muita concorrência e tu não tá preparado, uma fraqueza tem muita matemática no edital, pouca administração, porque se tivesse muita administração seria um ponto forte, né? Então, no caso, uma oportunidade para vocês, mas que vocês estão preparados, um ponto forte. Então, vocês lutam para sobreviver. No pior cenário, tu faz o quê? Luta para sobreviver. Então, o pior cenário, fraquezas com ameaças, estratégias de sobrevivência, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, com boa parte das empresas. Por quê? Nós estamos em crise há muito tempo, o mundo está em crise há muito tempo, por consequência o Brasil está em crise há muito tempo, e as empresas estão lutando para sobreviver. Uma das primeiras ações dentro da estratégia de sobrevivência é demitir funcionário.
Tu começa a reduzir custos. Redução de custos é uma estratégia de sobrevivência. Começa a reduzir custo, demite funcionário, aí começa a não dar certo. Começa a vender equipamento, reduz a produção, começa uma série de ações que acabam reduzindo o tamanho da empresa. Essas são as típicas estratégias de sobrevivência. Fraquezas com pontos fracos. Tranquilo, né? A palavra mais bonita e a palavra mais feia, concordam? Melhor cenário e pior cenário. A dúvida mesmo surge aqui, nesses dois cenários. Porque são os cenários intermediários, né? Num é uma ameaça, mas eu tenho um ponto forte. E o outro é uma oportunidade, mas eu tenho pontos fracos. Então, é ambientes intermediários. Vamos começar por essa aqui. Estratégia de manutenção. O ambiente oferece uma ameaça, mas vocês só vão conseguir se manter em pé se vocês forem fortes. Estratégias de manutenção. Uma força para combater uma ameaça. Então, mesmo com uma ameaça, se você for forte, você vai conseguir se manter de pé. Como a Maria muito bem sabe, né? O que acontece? A Maria tem uma história, antes eu pedia para ela contar, agora é eu que conto a história dela, porque ela se emociona toda vez que ela lembra dessa história. Tá? A Maria, como você sabe, ela passou no concurso do Banrisul, tá? E ela veio morar no Rio Grande do Sul, ela é do Ceará. E aí, quando ela veio para cá, o que a Maria fez? Né? Imagina a Maria vindo para cá, ela começou a fazer o quê? Comprar casaco, porque estava frio. Começou a viajar e ela resolveu conhecer a maravilhosa praia de Tramandaí. Cidreira? Ô Maria, eu tentei te ajudar, Maria. Porra. Pessoal do resto do Brasil, não façam isso. Tá? Aviso, não vem para as praias daqui do Rio Grande do Sul, tá? Não vem. Todo gaúcho, ele trabalha, sabe por quê? Para poder passar o verão em Santa Catarina, tá? Então, a Maria resolveu fazer o quê? Estava mal acostumada lá no Ceará, pensou, não vai ser tão pior assim, né? É tão pior, Maria? Um pouco, olha só como ela é querida, né? É uma bosta, tá? Então, a Maria foi para Cidreira. Cidreira, como é que eu posso explicar para o resto do Brasil? Imagina uma praia em tons pastéis, tipo aquela areia bege, o mar marrom, tá? Quando o mar nosso está um pouquinho menos marrom, aparece mãe d'água, tá? Quando a nossa água está mais do que 20 graus, aparece mãe d'água também. Então é assim, ó, ou tu tá na água marrom e gelada, ou tu tá cheio de marca de mãe d'água pelo corpo. É o inferno aqui, tá? Mas a Maria foi lá para Cidreira, porque ela queria conhecer. Só que a Maria, o que ela fez? Quando ela passou no concurso, ela se matriculou no CrossFit. Ela começou a fazer pilates, não foi, Maria? Lá em Barão, ela fazia pilates, CrossFit, né? Todas essas coisas modernas e lindas. Então, ela chegou na praia como? Bombada, marrenta, e resolveu fazer o quê? Ostentar. Ela entrou no mar com seu iPhone, né, Maria? Ou Samsung Galaxy, crossfitada, e resolveu postar no Insta. Só que nesse momento o mar é gaúcho. O mar é gaúcho que tem muito repuxo. Né? Então vem aquele mar, além de tudo, ele te puxa para dentro. É um inferno na terra aquele treco, né? Então a Maria entrou no mar, acostumada com o Ceará, que o mar empurra para fora, ela entrou aqui e o mar começou a puxar. Ou seja, o mar ofereceu uma ameaça, mas a Maria estava preparada, ela estava crossfitada. Estava crossfitada ostentando, ela não ia perder o telefone nem a postura, ela tinha que ostentar no Instagram. Maria estava forte. Então eu pergunto, o que aconteceu com Maria quando o mar ofereceu uma ameaça para ela, ela estava forte, ela conseguiu manter e está aqui assistindo a aula hoje viva, apesar da mãe d'água e do mar gelado. Não foi isso, Maria? Viu? A Maria confirma, foi isso que aconteceu. Então, quando vem uma ameaça e você está forte, você consegue se manter.
A Maria se manteve tão bem, que sempre acontece isso, né, Maria? Quem é que fez contato contigo lá? Quem é que mandou uma mensagem oculta lá no Instagram e botou assim, ó, oi sumida? O ex. Ex não pode ver vocês felizes que ele volta. Aquele inútil, lembra aquele inútil que não queria nada, com nada da vida, etc? Passou anos sem falar. Ex não pode ver vocês bem que ele faz o quê? Volta. Né? Como vocês sabem, ex é que nem zumbi. Sabe essa? Ex é que nem zumbi. Quando você pensa que ele morreu, ele volta tentando te comer. Então, ex é um inferno. Tá? A Maria postou, fez sucesso na foto, o ex veio lá e deu um oi sumida. E nesse momento Maria lembrou do quê? Do fatídico dia. Do dia do fim. No dia que ela deu o pé na bunda daquele inútil. E Maria, posso falar aqui qual foi tua frase que tu me contou? Posso? Então tá, Maria, muito obrigada. Maria é um anjo de pessoa, vocês podem ver. Tá? O que a Maria disse para o inútil naquele fatídico dia? A Maria chegou para ele e disse assim, ó, olha só, eu vou passar em concurso, eu estou estudando, eu estou fazendo casa do concurseiro, eu sou uma oportunidade na tua vida, eu sou uma oportunidade na tua vida, seu inútil, mas tu é um fraco, tu não tá comigo, tu não aguenta o tranco, então, ô inútil, quer saber? O que tu falou para ele, Maria? Quer saber, inútil? Cresce. Não foi, Maria? Então você falou, eu sou uma oportunidade na sua vida, mas você é um fraco. Quer saber? Cresce. Maria, ele não cresceu, né? Ele só deu um oi sumida, por quê? Porque tu continua sendo uma oportunidade, mas ele continua sendo um fraco. Ele não cresceu, ele quer sugar a tua energia. Sabe qual é uma clássica estratégia de crescimento das empresas? Elas são fracas e sozinhas elas não conseguem. Então o que elas fazem? Elas se juntam com outras, principalmente Marias, mais fortes para sugar. Não, para sugar não, mas para que juntas elas consigam aproveitar aquela oportunidade. Então a típica estratégia de crescimento é a união de empresas para conseguir aproveitar oportunidades, porque sozinhas elas são fracas. Então Maria sempre se lembra do inútil, mas dessa vez ela usa o inútil, ela usa para acertar a questão na prova. Certo? Então, nunca mais vão errar? Não lembra do ex, viu? Não, tu também não lembra da ex. Tá? Vocês estão juntos aí, tá? Vai ter climão, vai ter DR depois. Namorado assistindo aula sempre fica esse climão. É, aquele inútil, aquela inútil. É inútil, o que importa é o amor hoje, tá? Então, beleza? Então, oportunidades, ameaças, forças e fraquezas quando cruzam. Melhor cenário, desenvolvimento. O pior cenário, sobrevivência. Você é forte e surge uma ameaça, você se mantém. Você é uma oportunidade e surge aquele fraco, cresce fulano. Então, nunca mais erram isso em prova, combinado? Então, vamos adiante aqui para brincar de questões. E aí os alunos sempre me dizem, Rafael, tu traz umas questões aí, eu duvido que continue caindo essas coisas do jeito que cai aí que tu diz na aula. Então eu trago questões de 2014, 15, 16, 17, 18 e elas sempre continuam perguntando a mesma coisa e a galera não acredita. Fala, Mateusão! Mateusão é uma oportunidade na nossa vida. Olha só, grande Mateusão. Firme? Beijo. Uau. Vamos lá. Olha aqui, ó. Todas as questões desse ano.